Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11, e não feche a Bíblia, que eu quero falar sobre gratidão. Gratidão. Se é uma coisa que agrada muito a Deus, se chama gratidão. É aquela pessoa que reconhece todos que faz algo por ele, que lhe beneficia, que lhe ajuda. Glória a Deus. Gratidão, amados irmãos, ela não pode faltar na nossa vida. Ser agradecido, certo? Vamos lá, Filipenses 3 a 11, eu vou ler e você acompanha olhando com a palavra, para a palavra. Paulo disse para aqueles irmãos em Filipos: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Olha a gratidão, tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Na sua tradução diz aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saúde que tenho de todos, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça, o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amados irmãos, Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele, durante aquela carta, ele falou muitas vezes de alegria. E falar de alegria, quando as coisas estão correndo bem, é muito fácil. Mas Paulo estava falando de alegria, estava falando de gratidão, num momento crucial da sua vida. Paulo estava impedido de visitar as igrejas, mas não estava impedido de orar por ela. Glória a Deus. Paulo não podia falar de Deus a todos os homens, mas podia falar livremente de Deus a todos os homens. Glória a Deus. E por que então ele não podia falar a todos os homens? Porque ele estava em prisão domiciliar em Roma. Glória a Deus. E assim, meus amados irmãos, Paulo escreveu na prisão domiciliar esta magnífica carta, nos idos do ano 61 depois de Cristo. Glória a Deus. E nessa prisão domiciliar ele ficou 2 anos. E você vai ver isso em Filipenses 1, 21 ao 28. Vamos ver. Disse Paulo: porque para mim, olha que coisa linda de alguém que está preso. Mas ele estava preso fisicamente,
mas espiritualmente ele estava livre. Isso é muito importante. Então Paulo, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus. Então, mesmo na prisão, ele escrevia sobre alegria, não porque estava preso, seria masoquismo, mas pela liberdade espiritual que ele era participante. Como assim? Porque mesmo na prisão, o Senhor estava com ele, o Senhor lhe assistiu. Houve um momento que Paulo, ele disse daqueles irmãos que lhe abandonaram, no momento que ele mais precisava deles. Porém, ele disse: mas o Senhor, ele me assistiu. Ou seja, a razão maior da alegria de Paulo era a presença do Senhor, mesmo ele estando na prisão. Por isso ele disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se viver na carne traz frutos para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Sabe o que é que ele está querendo dizer? Ele está dizendo: se Deus precisa de mim, se eu sou útil para o reino, para esta obra, eu não sei dizer qual é melhor, se é viver ou se morrer. Ora, versículo 23: de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que já é incomparavelmente melhor. Em outras palavras, ele estava reconhecendo que a morte não era o fim de todas as coisas, porque quem morre com Cristo, amados irmãos, tem esperança, e a esperança é real, viva. Quem morre com Cristo apenas muda de pátria, como ele disse no próprio livro de Filipenses 3:20, a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, então Paulo, ele declarou que não sabia, estava até constrangido, porque o desejo, a vontade dele era estar no céu, era estar com Cristo. E ele sabia que isso era pela morte. Ou seja, existem duas maneiras do crente salvo. Deixa eu dizer de novo: duas maneiras do crente salvo e para o céu. Primeiro, pela morte. Glória a Deus. Quando ele deixa o corpo, esse tabernáculo, glória a Deus, seu espírito saindo do corpo, ele é recepcionado por anjos e levado à presença de Deus no céu. Ou então, pelo arrebatamento da igreja, aonde estamos aguardando Jesus Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Então Paulo, ele disse que estava constrangido, porque ele desejava estar com Cristo. E ele disse algo maravilhoso: o que é incomparavelmente melhor. Está aí na sua Bíblia, no versículo 23, você confere. Versículo 24: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Sabe o que é que ele está dizendo aos irmãos, ou àquela igreja em Filipe? Por causa de vocês, eu preciso, é mais necessário que eu permaneça na carne. Porque o amor que Paulo tinha pela igreja, o amor que Paulo tinha pelos irmãos era tão grande, que ele disse: não, estar com Cristo é a melhor coisa, mas e esses irmãos? Quem vai ajudá-los? Então eu prefiro ficar na carne, porque eu preciso ajudar esses irmãos na caminhada para o céu, na corrida da vida. Que propósito lindo e maravilhoso, quando
nós reconhecemos que podemos ser ponte para a vida de muitos, para que não errem o caminho. Que coisa maravilhosa quando você se sente útil no reino de Deus, na obra do Senhor. Eu não sei como uma pessoa consegue viver, na igreja, sem fazer nada para Deus. Isso certamente é uma falta de reconhecimento daquilo que o Senhor fez por nós. Porque Jesus, irmãos, por nós deu a própria vida. Deixa eu dizer de novo. Jesus por nós deu a própria vida. E você por Jesus tem dado o quê? O que você tem dado para Jesus? Observe, amados, que às vezes nós somos egoístas até quando oramos. Porque quando oramos é para cobrar, é para pedir, é para dizer o que nós queremos dele. Glória a Deus. Agora nós nunca dobramos os joelhos para perguntar o que ele quer de nós. Você já parou para pensar nisso? Você que ora, que você que pede, e não é pecado. A Bíblia manda orar sem cessar. Manda nos admoesta a pedir. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Não é pecado. O problema é a direção da nossa oração, é a forma de fazê-la. Porque nós sempre queremos do Senhor. É o tipo do amor interesseiro. Então você pode pedir sim, mas você também tem que perguntar: Senhor, e o que o Senhor quer de mim? Mas você só pode fazer essa pergunta se você estiver disposto a atender o que Ele quer na sua vida e com você. Não fazer como um irmão que sempre dizia: pastor, qualquer coisa eu estou aqui. Pastor, eu estou à disposição. Tá bom, meu querido, muito obrigado. E aquele irmão, sempre que me encontrava, dizia as mesmas coisas, que estava à minha disposição, que eu podia contar com ele. E por 3 vezes eu o chamei e contei com ele. E as 3 vezes ele disse para mim: não estava podendo. Glória a Deus. Tempo passou e depois ele veio e disse: olha, pastor, qualquer coisa conte comigo. Eu digo: alto lá, nunca mais me diga isso. Ele disse: por quê, pastor? Eu digo: porque você fala apenas com os lábios, fala apenas com a boca, mas isso não é verdade no seu homem interior, isso não é verdade no seu coração. Você sabe que eu não posso contar com você? Não pode. Eu digo: posso não, filho. 3 vezes, não, por causa disso, por causa daquele. Exatamente. Estou dizendo que você é ruim. Eu estou só dizendo que nunca diga algo que você não possa cumprir. Nunca diga algo e nem faça promessa, porque promessa já é dívida. Aí Paulo diz: mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer na carne. Em outras palavras, eu sei que vocês precisam de mim. Versículo 25. E convencido disto, Paulo dizendo: estou convencido disso, e estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Ou seja, Paulo diz: não, eu não vou agora, eu vou estar com vocês, para que vocês cresçam, para que vocês amadureçam, para que vocês possam estar mais perto do Senhor. Oh, aleluia! Meus amados e queridos irmãos, aí ele diz o seguinte: o objetivo desse crescimento, deste progresso, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo, ele estava dizendo que a sua vida, que o seu testemunho, que os seus ensinamentos
seria para eles exemplo. E eles teriam mais motivo da presença de Deus na vida deles. Glória a Deus. Tanto é que Paulo disse: sejam os meus imitadores, como eu de Cristo. Queridos, nós precisamos viver de tal forma que pelas nossas vidas o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Não basta passar pela vida, mas você tem que passar pela vida deixando uma marca. E eu pergunto: qual é a marca que você está deixando para a sociedade, para a família, para a igreja? Eliseu, em Sunem, passava sempre ali, e uma mulher chamou o marido e disse: meu marido, eu tenho observado que este homem que sempre passa aqui, ele é um santo homem de Deus. Ele imprimiu o seu testemunho, a sua vida, sem palavras, imprimiu no coração daquela mulher, aleluia, um testemunho que levou aquela mulher, glória a Deus, a ver nele Deus. É exatamente isso que você cristão, que você crente, precisa fazer na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você for. Alguém tem que te ver como santo, homem de Deus, mulher de Deus, algo digno, glória a Deus, algo digno de louvor. Aí Paulo diz, no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Viver acima, de forma digna do evangelho. Porque há muitas pessoas que entram no evangelho, mas o evangelho não entra nele. Tem muitas pessoas que congregam, que vêm aos cultos e à igreja, glória a Deus, mas ainda não é igreja. São coisas distintas. Aí Paulo diz o seguinte: vivei. Isso é conduta cristã. Quando ele diz vivei, ele está dizendo: veja qual é a tua conduta cristã. Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Eu acho lindo isso. Aleluia. Então Paulo, ele diz aos irmãos em Filipos que ele deve viver acima, glória a Deus, de forma digna do evangelho. Ou seja, o que é viver de forma digna do evangelho? Não é apenas falar de Jesus, ensinar sobre Jesus, pregar sobre Jesus, mas a sua vida está escondida em Cristo. Aleluia. O que Paulo está querendo dizer é que nós precisamos não apenas conhecer o evangelho, as boas novas de Deus, não conhecer apenas a palavra, mas Paulo está dizendo, não é só conhecer, você tem que viver. Glória a Deus. De sorte que Jesus, lá em João 7,39, salvo engano, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Glória a Deus. Porque rios de águas fluirão do seu interior. Glória a Deus. Mas ele diz também: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras. Porque pelas Escrituras somos provados, e uma vez provados, somos aprovados ou reprovados. Porque Deus aprova e Deus também reprova.
Então por isso ele diz: vocês precisam viver de forma digna. Glória a Deus. E no versículo 28 ele conclui dizendo: e que em nada estáis intimidados pelo adversário. Em nada. Ou seja, nós não precisamos ter medo dos nossos adversários, porque os nossos adversários são adversários de Cristo, e Cristo garante para nós vitória. Nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. E Paulo ficou ali em Filipos, ficou ali naquela prisão domiciliar 2 anos. Glória a Deus, para que depois fosse verdadeiramente encarcerado. E neste capítulo lido, Paulo fala de 3 coisas muito importantes que eu quero compartilhar com vocês. A primeira, que é o tema, ele fala de gratidão. A segunda, ele fala de intercessão. E a terceira, ele fala de convicção. Glória a Deus. Observe: gratidão, intercessão e convicção. Essas 3 coisas têm que estar presentes também na sua vida. Você precisa ser agradecido a Deus. Se você não é agradecido a Deus, jamais você vai reconhecer o amor de Deus para com a sua vida. Sim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, presenteou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu, e o propósito de Deus dar foi para nos garantir a vida eterna, que começa aqui na terra, no momento que você se encontra com Jesus e nasce de novo. Então, gratidão é um reconhecimento ao amor de Deus, é um reconhecimento ao amor de Jesus. A Bíblia diz que Jesus nos amou primeiro, e sendo nós ainda pecadores. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele nos achou. Eles: não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e só vai para dar fruto quem reconhece o amor de Cristo na sua vida. Isso é lindo. E como é o nome disso, pastor? Gratidão. Gratidão quer dizer reconhecimento. Gratidão quer dizer uma pessoa agradecida, uma pessoa que reconhece o favor de outra. Aleluia. Então, meus amados irmãos, imagine você que socorre alguém que está em uma situação difícil, ou dá um livramento a uma pessoa por circunstâncias. Imagine você, depois de você fazer um bem àquela pessoa e ajudá-la e tudo mais, depois que essa pessoa, a sua situação muda, que ele não precisa mais da sua ajuda, ele não te agradece, e às vezes te critica, e às vezes sai por trás falando mal de você. Aí eu pergunto, aí você chega a saber como você vai se sentir. Da mesma maneira, Deus fez tantas coisas maravilhosas pelas nossas vidas. Glória a Deus. E o que nós temos feito pelo reino, pela obra do Senhor. Jó, quando a mulher disse para ele, vendo a sua situação: Jó, tu ainda retens esta tua integridade, amaldiçoa este Deus e morre. Ele disse: mulher, tu fala como uma louca. Glória, eu receberia de Deus apenas o bem e não receberia o mal. Claro que Deus não deu mal para Jó.
Mas ele estava dizendo: o mal que me atingiu foi porque Deus permitiu. Glória a Deus. Por isso Jó disse: ainda que Deus me mate, nele eu esperarei. Aleluia, gratidão, glória a Deus. E aquela igreja, a igreja de Filipe, ela tinha trazido a Paulo muitas alegrias e pouca dor. Mas pastor, ela trouxe também dor? Trouxe. Como assim? Porque naquela igreja havia alguns irmãos que desenvolveram problemas, e esses problemas eram internos e externos. Vejamos senão, capítulo 1 de Filipenses, versículo 15, está escrito: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aí você observa que aqui temos duas classes de cristãos: aqueles que estão pregando a palavra, aqueles que estão ensinando, eles estão fazendo por inveja, por porfia, estão concorrendo, e o objetivo não é fazer o reino crescer, é dividir o reino. O objetivo é crescer e colocar o outro para baixo. Esse crescimento, amados, é reprovável por Deus. Deus não levantou um povo para isso. Versículo 17 está escrito, me acompanhe: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia e insinceramente julgado suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, aqueles irmãos, eles procuraram denigrir a imagem do apóstolo. Aqueles irmãos dentro daquela igreja, eles procuraram disseminar discórdia entre os irmãos por causa dos sofrimentos que Paulo atravessava. Porque Paulo havia sido preso, porque Paulo havia apanhado, porque Paulo, ou seja, aqueles irmãos que traziam dissensão à igreja, eles não conseguiam ver as qualidades de Paulo, eles só conseguiam ver os defeitos. É muito perigoso quando nós encontramos um irmão que não é agradecido, que não reconhece, ele está sempre procurando os defeitos e os erros de uma pessoa. Mas eu quero te dizer algo muito importante: não existe ninguém perfeito, não existe uma só pessoa que você nela não encontre falta. Não, temos falta sim. Agora, você tem que ver o que, primeiro, que a pessoa representa para você, glória a Deus, e segundo, você precisa ver as qualidades que essa pessoa tem. Versículo 28, Paulo diz: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Tem atitudes nossas, irmãos, que as pessoas, por não entenderem, elas levantam contra. Eu já fui alvo disso, quando precisei disciplinar algumas pessoas, quando precisei afastar algumas pessoas de cargos, eu sofri isto aí. E o pior, teve pessoas que eu nem afastei, elas pediram afastamento, elas saíram da vontade de Deus e depois me condenaram por isso. Glória a Deus. E quando as procurei, elas me culparam. Glória a Deus. O que é isso? Falta de gratidão. Então, naquela igreja, irmãos desenvolveram problemas sérios. E esses problemas começaram dentro e terminou fora. Mas Paulo visitou Filipos em 3 ocasiões. Primeiro, na sua segunda viagem, foi ali naquela cidade que Paulo, dentro da vontade de Deus,
dentro da vontade de Deus, ele estabeleceu aquela igreja. Não era o propósito de Paulo, amados, ir para a Europa. O apóstolo Paulo estava determinado ir para a Ásia, para abrir frente de trabalho e ganhar as almas asiáticas. Mas o Senhor apareceu nele, o Senhor deu uma visão para ele, e apareceu um homem da Macedônia, e o homem dizia: Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajude. E assim Paulo entendeu que Deus queria que ele fosse para a Europa e não para a Ásia. E ele foi para a Macedônia, meus amados irmãos, e ali encontrou uma vendedora de púrpura, a saber, Lídia, e estabeleceu uma igreja poderosa. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Está em Atos 16, 6 e 10, o tempo não vai permitir ler. Então, Paulo diz a Bíblia que ele foi para Éfeso, pela Macedônia, para que ele ia para a Grécia, mas passava na Macedônia. Foi a segunda vez, e ficou ali 3 meses, e depois retornou para Jerusalém. Mas Paulo tinha um coração agradecido pela vida daqueles irmãos. Ele estava no coração daqueles irmãos, e os irmãos tinham Paulo em grande estima e no coração, assim como vocês por mim. Como eu fiquei maravilhado no período que eu fiquei internado. Quantas pessoas interagiram comigo, quantas pessoas choraram, quantas pessoas oraram. Houve um clamor geral, glória a Deus. E quando eu cheguei aqui terça-feira, cheguei de surpresa, eu não avisei para ninguém, porque eu temia aglomeramento. Mas, amados, foi uma festa. Fizeram até um cartaz bonito ali de entrada. E eu sou muito agradecido, porque só Deus pode avaliar o tamanho e grandeza do amor que eu sinto por vocês. Então, a primeira coisa de Paulo foi a gratidão. A segunda foi a intercessão. Versículo 4 e 5. Olha aí, por favor. 4 e 5. Diz assim, no versículo 3... Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo, que lembro de vocês. Eu agradeço a Deus, fazendo sempre com alegria e súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Você entende isto? A grandeza deste amor. Paulo estava dizendo, como disse aos Tessalonicenses 5,17. Aos Tessalonicenses 5,17, eles orai sem cessar. Aos Filipenses, amados irmãos, ele disse: olha, eu tenho intercedido por vocês. Ele disse: eu estou orando continuamente com alegria. Versículo 4, observe que ele diz: estou orando continuamente com alegria, mesmo estando na prisão. Então a alegria de Paulo é porque na prisão ele não estava preso. Na prisão ele estava livre no Senhor e tinha o privilégio de estar beneficiando aos irmãos de Filipe. A alegria, ela surge acima das ondas e das circunstâncias e traz paz interior e equilíbrio. Aleluia. Quem tem, amados irmãos, uma vida de oração nos momentos mais cruciais da vida, quer seja no vale ou no monte, livre ou preso, mas sente alegria no coração, porque a presença de Deus faz toda a diferença. Glória a Deus. Paulo também agradece aos filipenses o amor. E não só o amor em palavras, mas o amor em atitudes. Porque Paulo estava, como disse, preso numa prisão domiciliar. E o que muitas pessoas não sabem é que lá em Roma, nesta prisão domiciliar, ele tinha que custear as suas próprias despesas. Ou seja, a casa que ele estava era domiciliar, a prisão. Então na casa que ele estava, ele era quem pagava o aluguel. A guarda pretoriana, os soldados que ficavam ali para protegê-lo,
glória a Deus, ou para não deixar que ele fugisse, era pago por ele, diferente, aleluia, de muitos outros lugares. Então ele precisava de quê? De recursos, e ele não podia sair de casa. E o que aconteceu com os irmãos em Filipe? Eles assistiram Paulo nas suas necessidades, ou seja, mandaram o suficiente e não deixaram Paulo sentir falta de nada. E quando eu li isso, sabe do que eu me lembrei? Eu me lembrei quando o governador, no primeiro momento da pandemia, ele disse: fecha todas as igrejas. Eu botei a mão na cabeça e digo: Senhor, e agora? Todas as igrejas fechadas, não vai haver receita. E como nós vamos assumir os nossos compromissos, os compromissos da igreja? A igreja fechou, mas a conta de energia chegou, mas a conta da água chegou, mas os funcionários tinham que pagar, enfim. E eu digo: Senhor, e agora? Mas eu fiz como Paulo, eu coloquei os joelhos no chão e disse: Senhor, aleluia. E os irmãos, eles começaram a mandar ofertas, eles começaram a mandar dízimo, eles entregavam lá no trabalho do presbítero Rocha, que é o nosso tesoureiro: olha aqui, ó, o meu dízimo, olha aqui a minha oferta, leve para a igreja. De sorte, meus amados irmãos, que nós não fomos envergonhados. De sorte, meus amados irmãos, que as necessidades foram supridas e Deus abençoou, porque Deus abençoa a quem dá com alegria, abençoou a igreja, abençoou a minha vida e abençoou quem contribuiu. Glória a Deus. Porque a bênção, irmão, quando você estende a mão para abençoar a alguém, primeira bênção quem recebe é você. Você dá com essa você levanta, Deus coloca aqui, você passa aqui e repassa para lá. O que é isso? É gratidão. Aleluia. Paulo, para concluir, ele disse que estava convicto do amor daqueles irmãos. E a convicção deste amor é por causa do testemunho. Vamos ver o versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus, ou seja, até o arrebatamento. O que começou, ele vai aperfeiçoar. E Paulo estava convicto que aqueles irmãos eram crentes de verdade, eram nascidos de novo. Você lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando desceu da árvore, glória a Deus, Jesus disse para ele: hoje me convém pousar em tua casa. Glória a Deus. E Zaqueu levou Jesus para a casa dele. Glória a Deus. Foi censurado por isso. E quando chegou lá, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. O Senhor disse: hoje veio salvação a esta casa. Em outras palavras, este homem se converteu de verdade. Porque quando a pessoa não se converte de verdade, não é ofertante, não é dizimista e é crítico, glória. Mas quando se converte de verdade, a primeira coisa que ele faz é se desprender das coisas terrenas e se apegar às coisas celestiais. Ele começa a entesourar agora no reino de Deus, como disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, nesta convicção de conversão dos irmãos em Filipe, Paulo mostra três coisas. A primeira, a redenção. A segunda, a transformação. E a terceira, a vitória na corrida. Aleluia. Vamos ver se você entendeu. Paulo está dizendo àqueles irmãos, está dizendo: olha, eu tenho certeza, eu estou convicto que vocês foram redimidos, que vocês foram transformados e que vocês vivem uma vida de vitória. Meus amados e queridos irmãos, eu gostaria de comentar essas três coisas, mas estamos no limiar do tempo e eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder falar para este pequeno auditório, mas para um grande que está lá fora nos assistindo ao vivo. Que vai o meu abraço aos internautas, vai o meu abraço a todas as famílias reunidas nos seus lares que estão participando deste culto e dizendo que domingo estaremos de volta. Mas amanhã é o